Queríamos, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Vicente Risco, que nos recebe cá hoje. Agradecemos o convite para expor que nos foi feito pela Fundação, em parceria com a Associação Museu Eduardo Teixeira Pinto. O empenho do Presidente da Fundação Vicente Risco, professor Luís Risco, e da Presidente da Associação Eduardo Teixeira Pinto, engenheiro Verónica Pinto, para a realização da nossa exposição foi notável. E não podemos deixar de mencionar a colaboração preciosa do diretor da Fundação, Alfonso Bonjardim, e da Cristina Teixeira Pinto e do Filipe Silva, da Associação. A todos, muito obrigado. Queremos também agradecer à Câmara Municipal de Alhariz e à Câmara Municipal de Amarante. E está claro, os nossos agradecimentos a todos que fizeram questão, mesmo se para tal tiveram de madrugar, no caso dos amarantinos, em estar presente aqui hoje, neste feriado e no início de um fim de semana prolongado. Ficamos muito sensibilizados. Agradecemos em especial a presença da Tenente Alcaide Cristina Cida, do Vice-Presidente da Amarante, Dr. Jorge Mendes, da Vereadora de Educação, Dra. Lucina Fonseca, do Presidente da Assembleia, Dr. Armindo Abreu, e do Presidente da Junção Gonçalo, Professor Pinheiro. Também queremos agradecer às pessoas da comunicação social e aos músicos do grupo Propaganda. Esta exposição tem a sua origem na exposição Aos Olhos do Eduardo, o Luís já falou, que teve lugar há cerca de um ano no Museu Municipal de Ourense e para a qual fui convidada. Nela, o Dr. Armindo Abreu apresentou-me, com o seu jeito generoso e jovial, ao Presidente Luís Risco. Considero, por isso, Dr. Armindo Abreu o padrinho desta exposição. É a segunda vez que a Ana Silva e eu expomos juntas. A primeira exposição teve lugar em 2004, no Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, Amarante. Nesta altura, a Ana já era uma pintora feita, e eu tinha descoberto este novo modo de dar forma e vida às minhas fábulas em escultura cerâmica. É mais do que um feliz acaso, podia dizer-se que é um pequeno milagre que duas amigas de coração também encontraram cumplicidade e sintonia no seu trabalho artístico. De facto, não consigo pensar em nenhum pintor ou pintora com quem gosto mais de expor. Este interregno de 10 anos terá a ver com as curvas desencontradas da vida, mas sobretudo com a nossa maneira de ser e a nossa maneira de trabalhar. Trabalhamos vagarosamente, até porque o nosso ofício a isto obriga. Demora tempo juntar a obra. Mas aqui está, e ao observar o conjunto da exposição, mais uma vez verifico as nossas afinidades, no modo tranquilo de fazer, na paleta cromática, na nostalgia que se desprende dos trabalhos e nos universos que se interceptam. Mas eu não sou a pessoa indicada para deitar faladura sobre o meu trabalho, nem sobre Diana. Vou, portanto, dar a palavra a Elsa Cerqueira, outra amiga de coração, professora de Filosofia na Escola Secundária de Amarante, oradora em diversos congressos literários e filosóficos. Publicou vários artigos em revistas especializados no âmbito da estética, entre os quais destaco La Cosmogonia Onírica de Karin Somers, publicada na revista catalã CBN, Revista de Estética e Arte Contemporânea. Dá a palavra a Elsa. Quero agradecer o convite que me foi dirigido. É um privilégio estar aqui e conhecer Alhariz, ou Alhariz. Tecerei algumas considerações sobre a presente exposição, enfatizando o seu título. Em primeiro lugar, eis-nos perante um convite especialíssimo, o de acedermos ao universo plural das artistas, através, por um lado, das esculturas de Karin Somers e, por outro, das pinturas a óleo. Creio que só existem na exposição 2 desenhos refratários de Ana Silva. Se é indubitável que a riqueza da exposição radica nos materiais díspares que corporificam as obras expostas, afigura-se-me como aceitável admitir que as cores, as formas, os elementos ou motivos e a simbologia que as autoras imprimem às suas obras
indiciam dois universos distintos, dois pulsares vitais que se reencontram. Todavia, esta asserção dicotómica é errónea e subsistirá apenas no olhar, na visão daquilo que enjeita a radicalidade, condição sine qua non para o desvelamento das obras. A arte é dialogante e, por isso, em ambas as artistas, os animais, reais ou imaginados, coexistindo com os humanos, relembram-nos que o homem é, como disse o filósofo romeno Cioran, um animal transviado e que a nossa essência não poderá furtar-se a esta etiologia semi-humana e semi-animal, remetendo-nos para uma visão anti-especista do ponto de vista ético. Estas criações escultóricas e pictóricas são herdeiras de Esopo, quer dizer, têm uma vocação efabulatória. Por exemplo, a borboleta da Karen dialoga com a libelinha de Ana. Metáforas da ascensão-renovação incitam-nos ao questionamento sobre a condição do humano e à atitude que preside ao estar ou ser com os outros. Capta-se a quietude e inquietude nos rostos das esculturas de Karen Sommers e os olhos, fechamento e abertura do eu ou morada da alteridade do outro, convidam-nos à experiência estética de um diálogo onde toda a palavra é uma palavra a mais. Um diálogo íntimo, silencioso, transportando o contemplador para uma era pré-linguística. Genealogia da criação, convocando a utopia da comunhão que os sonhos nómadas e vagabundos por natureza albergam. Os esqueletos escultóricos são limitadores. Pedras nas quais carregamos, tal como Sísifo, as nossas biografias sedimentadas, mas também potenciadores da singularidade das criações. As fendas, rugas da temporalidade que opera ou age em nós, são finitude assumida ou abertura sentidas. Similarmente, nas pinturas, os rostos são potenciação de uma evocação ou rememoração afetiva. O rosto da artista, do pai que poderia ser seu, da meninice e da adultez, da alegria e da tristeza. Os olhos cerrados, descerrados, que se direcionam para algures ou para nenhures. E a água do rio Tâmega, coberta com o arco ou semiarco da ponte de São Gonçalo, é corrente que agrilhou ao elemento libertador purificador. E que dizer dos anjos e das suas silhuetas? Existirão fora de nós ou em cada um de nós? Prefigurarão a dualidade da nossa condição, de anjos caídos em intermitente elevação? O barquinho, que coexiste na escultura e na pintura, é ímpeto dinamogénico da vida, ora flutuante, ora navegante, operando assim entre duas temporalidades distintas, a retrotensa da existência percorrida e a protensa da existência ansiada, para utilizar a terminologia do pensador português Joaquim de Carvalho. Permitam o desvio ou a incursão no universo fenomenológico de Joaquim de Carvalho, que em 1951 escreve um ensaio denominado Problemática da Saudade. Prometo-vos mais adiante recuperar o fio condutor da presente reflexão. Nele, o autor advoga que, etimologicamente, soledade e saudade derivam da mesma base e remontam às ideias de isolamento e do espírito refluir sobre si mesmo. O primeiro dado, a partir do qual enceta a problematização da saudade, consiste na existência da palavra saudade como privativa do léxico português e galego. Justificado, segundo o autor, pela ausência de correspondência da palavra nas línguas românicas e anglo-saxónicas. Numa abordagem de índole histórico-sociológica, problematiza: quando e porquê se verificou no noroeste da península, entre o Douro e Minho e na Galiza, o aparecimento do vocábulo saudade e não noutra região peninsular? Na sua resposta, Joaquim de Carvalho refere a intensa celtização a que este território foi sujeito, que poderá ter transformado o forte sentimento terrantês num sentimento nacional ou regional. A averiguação consistia em saber se o expressado pela palavra saudade é ou não a expressão de um estado psíquico ou de uma ideia peculiares a luso-galaicos. E o autor, perante a impossibilidade de obter uma resposta absoluta, referirá que a saudade é um fenómeno essencialmente humano, como o vocábulo é um
idiomatismo privativo de lusovelaicos. Mas, no entanto, o que ela exprime é próprio da constituição psíquica humana e, como tal, é exprimível por palavras e sons diferentes. É própria da vida emocional, uma forma de manifestação, porque a ipseidade de cada um responde ao mundo que o circunda. Implica, por isso, uma tomada de posição do sujeito perante as qualidades dos objetos, bem como o contraste entre a percepção atual e a situação vivida. Daí que o filósofo refira num outro ensaio elementos constitutivos da consciência saudosa, que é o tempo que ontologiza a saudade. E em ambas as artistas pressente-se a saudade, concebida enquanto consciência anteorética, por exemplo, a casa de outrora, entendida como um manto protetor, no caso de Karen, ou do pai que se deseja reaparecer no devir, no caso de Ana. É ensaios curioso constatar que, enquanto a artista belga concebe os títulos das suas obras como metamorfoses poéticas das mesmas, como se estes brotassem sem o seu consentimento, para Ana Silva nenhuma obra reivindica esse direito ou devaneio ontológico. Intitulá-las seria analogamente tentar encarcerar uma vida num ano, num dia, numa hora ou num minuto. Desprovido do verbo e sem este indício para a descodificação, o fruidor é instado pela sua faculdade de imaginar a batizar a obra. Mas as interioridades que divergem, como já explicitei anteriormente, também convergem, segundo a dialética de contrários que criam uma intensidade em cada tela pintada, em cada escultura amada. Morte, vida, real, imaginário, profano, místico, princípios de prazer e de realidade, queda. Vislumbra um fundamento nietzschiano nestes estados extremados ou tensionais. Segundo Nietzsche, a arte surge como via de acesso ao ser porque é criação, é jogo, para se tornar revelação cultural da autêntica essência da realidade, que é a tensão das duas forças antagónicas ou dos dois princípios artísticos. Mas esta dualidade reenvia o contemplador para uma ambiência de alguma surrealidade, através do qual os eus das artistas se espraiam por uma infinidade de eus. Sob estas metamorfoses criativas subjaz a unidade da arte. É de veras interessante projetarmos o nome das duas cidades, Alhariz e Amarante. Alteridades que convergem na mesmidade da letra primeira dos alfabetos galaico e português e confluem quando se nomeia e se cria arte. E talvez este dado fosse o prenúncio de um diálogo artístico e morredouro entre as duas cidades e do reencontro aconchegante das artistas na e através da arte. Dado que todos aceitamos o convite de Karen e de Ana para acedermos ao universo multiforme da criação, vagueamos perante as suas obras, essas pequenas imortalidades e hierofanias do onírico e do real, que suspendem provisoriamente a nossa temporalidade e nos eleva da condição de meros seres viventes numa anuência de cumplicidade entre as nossas interioridades e as interioridades das artistas, inaugurando uma metafísica do sentir, possibilitadora da regeneração da autenticidade típica do universo pueril, que, fabulando, brinca ao jogo da aparição-desaparição, ou seja, se esconde e se revela através das obras. Muito obrigada.